I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Eu nunca tive jeito para este tipo de coisas assim, agora tenho que começar a alinhar. Vou começar a alinhar especialmente transições e assim. Por acaso é bastante bom para mim que tenho a possibilidade de ter o Flávio, que tem já muita experiência, está muito dentro deste mundo, especialmente no caso dele a acompanhar, mas é bastante bom ter o feedback dele, ir perceber, voltar a gravar, ver, perceber como é que foi, como é que não ficou, voltar a pôr as coisas no sítio certo, acompanhar o pessoal que fala sobre nós. Isso tem-me ajudado muito. Obviamente tenho muitas coisas a melhorar, mas tentando ser bem positivo. E eu no início do ano estava meio na dúvida se ia competir ou não. Está confirmado, eu vou mesmo competir este ano. As datas são... Vamos a isso. Bem, hoje é dia de pool. A partir de agora, tal como eu já vos tinha dito, começar a trazer mais conteúdo. Quero trazer tanto conteúdo aqui para o YouTube, como também conteúdo informativo para vocês. Se vocês não têm muito tempo para aquecer, não percam muito tempo com coisas fora do exercício, percam mais tempo sim a aquecerem no próprio exercício, ok? Façam as vossas warm-up sets, façam as vossas feeds e depois vão para a série de trabalho. Não percam tempo a fazer outras coisas, percam tempo efetivamente naquilo que vocês precisam de fazer. Este treino acabou agora por mudar um pouco. Eu sempre tive uma variação de hinge, normalmente eu utilizo sempre e gosto bastante de utilizar. O pessoal quer trazer mais densidade nas suas costas, o pessoal quer trazer mais diretores nas suas costas, mais músculo na parte de baixo, na zona da lombar. Eu acho muito interessante utilizar um hinge. Neste momento, e dado que eu me lesionei, nós acabamos mesmo por tirar, não tenho nenhum hinge no momento, tenho estado a recuperar, as coisas têm estado a andar minimamente bem, portanto acredito que daqui a uns tempos volto a ter, por enquanto não tenho, mas sem dúvida que é algo que eu acho muito importante de trazer, seja no treino de pull, seja no treino de perna, eu acho mesmo muito interessante ter. Depois, quando utilizar num e quando utilizar no outro vai depender muito, mas pessoalmente, quando eu tenho apenas um treino de perna, eu normalmente o hinge pesado adiciono sempre no treino de pull. Em pessoal que precisa desenvolver mais a sua perna, eu acabo por trazer em separar os treinos de perna e então acabo por pôr um agachamento pesado num dos dias e muito provavelmente um RDL, um stiff num dos outros dias. Essa é um pouco a minha abordagem, depois é óbvio que também vai depender e em alguns contextos também depois acabo por adicionar outra variação, por exemplo da RDL, e assim um pouco mais leve, com mais pausas, um pouco mais controlado em treinos de perna, simplesmente para adicionar um bocado de volume posterior, mas gosto sempre de trazer um hinge na maioria do pessoal. Uma das coisas que agora me tem ajudado bastante nesta preparação em si, nestes últimos tempos, foi adicionar dias altos. Eu agora tenho um dia alto com 3.300 calorias e foi utilizar este intratreino. Óbvio que a parte mental também vai contar muito, mas agora adicionei aqui uns EAzinhos e um ISAL e tenho sentido bem mais pump e tenho sentido bem melhor durante as sessões. Eu já estava fazia o exercício e senti-me exatamente igual. E após eu ter falado isso com o Tuca, acabamos por adicionar isto e especialmente com a adição do dia alto, até porque o meu peso estava a cair bastante rápido, tenho-me sentido bem melhor nos treinos.
trapzinho, coisa linda. Uma das coisas que eu senti bastante, eu não sei se o pessoal sente tudo isso, mas eu senti que teve, tipo, houve uma mudança de chip para negativo e depois tive outra para positivo que me salvou de certa forma. Houve uma altura, porque eu tive ali 2 semanas que tive parado, basicamente tive uma semana com gripe, não consegui quase, dava os meus passos e mesmo assim gostava-me bastante. E depois tive outra semana que fui fazer um exame aos olhos, por isso é que eu na altura ainda estava com a dúvida se ia competir ou não. E após essas 2 semanas, eu quando cheguei ao ginásio estava muito com a cabeça de tipo, estava-me a sentir mais magro, é óbvio, até porque o meu peso tinha caído. E depois por ouvir comentários tipo dos meus pais a dizerem que eu estava mais magro, tipo do pessoal em si que convivia comigo, que eu estava mais magro, o pessoal que está menos dentro disto, eu acabei por tipo sentir mais frágil e a maneira como eu ia para os sets ia tipo muito mais mole e acabei por tipo ter ali 2, 3 treinos que eu fiquei tipo a aceitar o facto de estar simplesmente a regredir porque eu próprio sentia-me fraco. E quando eu percebi isso e mudei outra vez o chip, comecei a voltar a ir para os exercícios a pensar tipo, ok, isto vai dar para progredir e a verdade é que a maioria das coisas tem andado. Óbvio que em preços muitas vezes temos que aceitar que tipo, já não estamos tão bem, até porque não conseguimos produzir tanta força e até porque massa vai mover massa, mas de qualquer das formas, em grande parte dos exercícios continuam a progredir, outros mantêm as cargas super bem e as coisas continuam a andar muito bem. Esta remada, primeiro ponto, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é quando vou tirar o peso, eu agarrar com as 2 mãos e puxar e conseguir encaixar bem o meu ombro para começar logo numa posição confortável. Vejo muito pessoal que agarra no peso e acaba por já começar com o ombro todo para a frente e depois não consegue encaixá-lo enquanto está a fazer. Portanto, vão com as 2 mãos, façam força com as 2 mãos, encaixem bem a vossa omoplata e depois façam movimentos. Depois, coisas mais importantes aqui, quando vocês querem trabalhar o dorsal, vocês não querem ter tantos movimentos da omoplata, não precisam de protrair e retrair tanto as vossas omoplatas. A ideia é vocês manterem o vosso ombro bem deprimido, alongarem tudo e puxar, ok? Simplesmente isso. Escusam de estar a rodar, escusam de andar a mexer a mão, isso não vai trazer mais ação nenhuma na vossa dorsal, ok? Portanto, basicamente é isto. Sigam estas dicas se vocês querem maximizar o vosso trabalho de dorsal. Pessoal, a diferença entre o trabalho de dorsal e upper back. Quando vocês querem trabalhar dorsal, vocês querem manter o vosso ombro, a vossa omoplata deprimida, o ombro bem em baixo e simplesmente ter um movimento. A única coisa que precisam de preocupar é o cotovelo bem próximo da linha do corpo e tentar puxar o braço até estar ao lado do vosso corpo. Quando vocês querem trabalhar upper back, o vosso objetivo é vocês terem um bom ritmo escapular, então protraiam bem as vossas omoplatas e puxem bem, ok? Para além disso, os cotovelos já não estão tão próximos ao corpo, vão estar mais afastados e a ideia é vocês puxarem os braços bem atrás do corpo, ok? Se vocês vão conseguir trabalhar mais trapézio rombados, se vocês fizerem de outra forma, vão acabar por trabalhar um bocadinho mais a vossa dorsal, ok? Esses são os pontos mais importantes que diferenciam um trabalho de dorsal e upper back. Fala comigo. Eu vou contar. 1, 2, 3. Pode deixar. Contra 6 não tem muito erro. Está melhor que o meu. Não tem como. Está melhor que a minha. Segundo set agora é
Eu gosto de ficar agora um bocadinho mais em pé, simplesmente porque vou ter um bocadinho mais trabalho no alongamento. Se isto vai fazer grande diferença, provavelmente até não, mas é algo que eu gosto de adicionar. Quando tenho assim 2 sets muito pesados, gosto de variar um pouco entre o top sets e o back-off, ou quando tenho 2 back-offs, gosto de variar entre o back-off e o outro. E então aqui simplesmente vou ficar em pé para ter um bocadinho mais trabalho no alongamento. Isto é algo que vocês podem utilizar no vosso treino, sejam inteligentes a variar isto. Nós não temos aqui máquinas da Prime onde tem os pins diferentes para mudarem o perfil de força, portanto nós arranjamos estas alterações de forma a mudarmos aqui um bocadinho a ênfase do exercício. Costas finalizado. Agora vamos fazer um exercício de ombro posterior e depois 2 de braço. Eu tenho apenas 3 exercícios neste treino, depois tenho mais 2. Neste momento nós já baixamos um bocadinho o volume, a minha recuperação já estava bem complicada e agora a comer menos. A nossa recuperação acaba por ser bem menor e é muito importante vocês ajustarem isso para vocês conseguirem manter ao máximo a performance. Performance durante a vossa preparação e durante toda a fase é o melhor ponto para vocês perceberem como é que têm que ajustar o vosso treino. Se vocês não estão a conseguir progredir de todo, têm que perceber o porquê. Se vocês não estão a baixar muitas cargas em fase de preparação, tentem perceber o porquê. Óbvio que não vão progredir todos os treinos, isso não acontece, mas é muito importante vocês avaliarem isso e ajustarem as coisas conforme a necessidade, mediante sempre essa parte. Okay? Óbvio que também vou ter que ver a parte de quantos dias é que estão, se chegam ao treino ou não doloridos, passar como é que está a recuperação, como é que não está, como é que está o pump, como é que não está. Isso são pontos importantes, mas a performance, sem dúvida, que é o primeiro ponto a analisar no vosso treino para fazerem os vossos ajustes. Trabalho agora de acessórios. Um dos pontos e na qual eu percebi que era um dos meus grandes problemas era
a falta de dedicação nestes exercícios, seja em exercícios de bíceps, isto porque muitas das vezes nós acabamos por começar o treino muito concentrados e depois ao longo do treino acabamos por nos distrair e depois chegamos a este tipo de exercícios e já não nos dedicamos da mesma forma que nos dedicamos aos outros. Mais do que o exercício X, o Y, não sei o quê, é dedicares, tu conseguires tipo, manteres a mesma questão de esforço, manteres a mesma história de perceberes como é que está o exercício, como é que não está, gravares os vídeos na mesma, isso é muito, muito importante. E eu mesmo, durante algum tempo, eu falhei muito nessa parte, porque eu chegava a este tipo de exercícios e eu simplesmente já vinha com a cabeça meio no ar e então acabava por fazer os exercícios a despachar e eu sentia que não conseguia aproveitar muito. E no momento que eu mudei isso, senti uma grande evolução, inclusive, especialmente no meu braço, que eu acredito bastante que o meu braço, especialmente no meu bíceps, não é nada por aí além visivelmente, mas depois quando pouso é um ponto que melhorou muito o meu físico. E sem dúvida que este foi um dos principais motivos, porque exercícios eu já fazia variados exercícios e não mudou nada, a única coisa foi a dedicação nos próprios exercícios em si. Não, imagina, não, aquilo que eu quero que tu faças é ir neste momento como tu tipo... Meu, imagina, mete isso o mais bem possível, mas tipo, vê, a ideia não é ficar super longe da falha, então é... Vou até às 10 já morrer mesmo. Pronto, então é isso, imagina, mas simplesmente não javardes tanto, vem para um bocadinho mais o movimento, cria mais pausas e segue o movimento assim. O objetivo é mais ver a tua. Sim, mas isso é normal, isso é normal. Isto aqui é super engraçado, porque eu tenho aqui bastantes alunos meus e então conforme vou treinando, vou falando com eles e assim, nós conseguimos manter essa proximidade. Isso é uma coisa que eu gosto de trazer muito no acompanhamento e eu tenho muito pessoal que é do Porto, pessoal que é fora, que está fora do país. E gosto de ter muito essa proximidade e este pessoal que eu estou aqui então ainda acabo por falar mais e estamos sempre a comunicar e isso é muito, muito interessante. Bícepszinho agora. Trabalho bíceps é das coisas mais dolorosas, pelo menos na minha opinião. Tu acabas por sentir bem aquele ardor e isso, lá está, é das coisas que mais vai fazer diferença. Dedicarem-se como se dedicam para os outros, também se dedicarem nestes exercícios de braço, porque é um exercício que vai arder, vai doer bastante, a tendência vai ser parar antes de chegarem até à falha, mas aquilo que vocês têm que fazer é certificarem se conseguem manter-se próximos da falha. A maneira como tu vês as coisas vai fazer muita diferença. Por exemplo, e no contexto disto no mundo da dieta e assim, se tu procurares os motivos pelo qual o treino não foi perfeito, se tu procurares os motivos pelo qual a tua dieta não está tão boa, se tu estiveres a focar demasiado nos problemas, tu de repente tipo, vais andar sempre revoltado, vais andar sempre à procura de ir contra o sistema, ir contra a questão da dieta e tu nunca vais estar feliz com aquilo que estás a fazer. Tipo, a maneira como tu vês as coisas vai-te mudar muito aquilo em si, os resultados em si que tu tiras disso, o proveito que tu tiras das coisas. Porque na verdade aquilo que acontece é exatamente o mesmo, só que tu podes ver as coisas de duas maneiras. Podes ver as coisas de a minha dieta é assim, eu estou a arranjar a melhor solução para mim e afinal isto até é bom e estou a fazer e é assim. Ou tu podes pôr na cabeça do tipo, isto é tudo horrível, teste isto tudo, estou contra isto tudo e depois for preciso andas meses e meses e meses à cabeçada contra isso, porque tu na verdade não queres deixar porque sabes que é isso que te deixa feliz, mas ao mesmo tempo andas-te a queixar de tudo e isso deixa tipo num mood péssimo, enquanto tu podias estar a fazer tudo de forma super tranquila. E isso é uma das coisas que eu acho que é muito importante trabalhar e isto não é só para a parte do treino, não só para a parte da dieta, mas sim
para tudo, ok? Tipo, para tudo que envolve a tua vida, seja tipo relação com a namorada, seja relação com os pais, seja tudo. E isso foi uma das coisas que eu, talvez também através tipo dos livros que eu fui lendo, mas muito através deste mundo que eu percebi isso. E aquilo que eu percebo até nos meus alunos e nos meus clientes, no pessoal que chega até mim, é que a maneira como eles abordam isto e como a cabeça está, vai ditar muito se eles vão ter ou não resultados e se eles vão ter ou não futuro em si neste processo. se ia competir ou não. Está confirmado, eu vou mesmo competir este ano. As datas são... ainda não temos nada decidido ao certo, até porque a WF Portugal está a ver se faz a prova ou não. Mas muito provavelmente Reino Unido é quase certo, agora vai depender de quando é que for a prova de Portugal. Reino Unido, dia 13 e 14 de setembro. A prova de Portugal é saber a data e depois, mediante isso, talvez confirme-se mesmo a do Reino Unido ou não. Se não for a do Reino Unido, provavelmente França, algo dentro disso, porque nós não queríamos que eu fizesse 2 fins de semana seguidos de prova. Então compito em Portugal ou não, passou uma semana, passou a outra e vou competir no outro sítio. Portanto, vai depender um bocadinho das datas face a Portugal. Portanto, agora é esperar que saia a data de Portugal
para depois saber ao certo quando é que eu vou, quando é que eu não vou. A ideia é eu competir com 68 kg, neste momento estou com 76, 77, portanto já tenho muito peso para tirar e é isso.